Senhor, eu consagro a Ti essa transmissão. Vamos meditar agora, Senhor, na Tua palavra. Eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor quer transmitir à Tua igreja. Senhor, usa-me, Senhor, e permita que da minha boca saiam a palavra verdadeira, Senhor. Que não haja nenhuma dúvida, nenhuma confusão, a palavra distorcida. E que essa palavra encontre um solo fértil, Senhor, para germinar e florescer, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler Oséias capítulo 10. Eu vou ler na versão NVI, mas alguns trechos eu vou usar a ARA também, tá bom? O julgamento do Senhor contra Israel. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas, ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou neste ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras de Aven, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes: soterrem-nos, e pedirá às colinas: caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá, só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel.
Até mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá, Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Uau! Esse trecho bíblico, ele tem riqueza de detalhes, várias histórias em trecho que com bastante contexto histórico aqui e aplicações para o nosso dia. Mas aqui o Senhor está falando a respeito de um povo que preferiu, né, ali no início de Oséias, né, no início, ele fala a respeito de um povo que preferiu ter um rei humano ao invés do rei, do nosso rei celestial, de Deus. Depois eles uniram isso, escolhas. Depois eles uniram isso com os cultos a Baal. A condenação era inevitável, não tinha jeito. Então eles escolheram Baal, escolheram os pecados, mas eles ainda assim eles prosperaram, eles prosperavam. Eles tinham muitas riquezas. Só que quanto mais eles ganhavam, mais eles se afastavam de Deus. Quanto mais dinheiro eles tinham, mais longe de Deus eles ficavam. A gente vê isso muito nos países bem-sucedidos, né, países de primeiro mundo, né, na Europa, países que têm uma boa aquisição financeira, são os países mais afastados de Deus, porque eles não sentem a necessidade de ter Deus, porque eles têm dinheiro, então eles não precisam de Deus. E isso estava acontecendo ali com o povo de Israel. Quanto mais riquezas eles tinham, mais eles se afastavam de Deus. É como pensar na segurança física e palpável do dinheiro. Quanto mais ricos, mais ídolos eles construíam. E daí, entrando aqui já no capítulo 10, estamos falando do reinado aqui, né, do rei, um pedaço aqui sobre o rei Jeroboão. Jeroboão, ele tinha medo que o reinado dele, olha só, ele tinha medo que o reinado dele se voltasse para a dinastia de Davi. Ele tinha medo, porque o povo, ele ia para Jerusalém para oferecer os sacrifícios lá em Jerusalém, no templo do Senhor. E isso deixava ele com medo. Ele tinha medo de que o povo fosse para lá e ficasse do lado de Roboão. Roboão era filho do rei Salomão. Então, eles iam até lá para oferecer os seus sacrifícios. E Jeroboão tinha medo que o pessoal fosse para lá e ficasse por lá mesmo, não voltasse mais. Ele tinha medo que o pessoal matasse ele e assumisse o seu lugar, né, o seu reinado. Ele estava com medo de perder o reinado dele. Então, o que ele fez? Ele construiu 2 bezerros de ouro e disse para o povo que aqueles bezerros é que tinham libertado eles do Egito. E o povo aceitou. Ele disse que eram aqueles bezerros que tinham tirado eles de lá. Pegou um desses bezerros e colocou em Betel. Betel significa casa de Deus. Então, lá no lugar chamado Betel, casa de Deus, ele colocou um dos bezerros. E o outro bezerro que ele construiu, ele colocou em Dan. Jeroboão, o rei Jeroboão, ele fez sacrifícios a esses bezerros e incentivou o povo a fazer o mesmo. Convenceu todo o povo a fazer aqueles sacrifícios e de que viajar até Jerusalém seria desnecessário, muito complicado. Não precise ir até lá, fiquem aqui mesmo, em Betel. E isso foi um grande pecado, né? Porque a casa de Deus
que significa, né, o nome Betel, se transformou em Bet-Aven. Esse é o nome que está citado aqui na Bíblia, Bet-Aven, que significa casa da perversidade. Então, um lugar que antes era a casa de Deus se transformou em casa da perversidade. Esse trecho, essa história que eu acabei de resumir aqui, está escrito em 1 Reis, capítulo 12, do verso 25 ao 33. Não vou ler o texto aqui, mas fica a referência para vocês lerem depois. Quando a Bíblia está falando aqui nesse trecho sobre os sacerdotes idólatras, né? Vocês ouviram aqui eu falando de sacerdotes idólatras. Aqui ele está falando dos sacerdotes ilegítimos, porque quando Jeroboão ele construiu esses 2 bezerros de ouro, colocou ali em Betel, ele também colocou sacerdotes. Ele é que escolheu esses sacerdotes no meio do povo ali. Ele foi lá, escolheu, né, estabeleceu quem seriam esses seus sacerdotes, o que era totalmente fora da lei, porque a lei dizia que os sacerdotes, né, tinham que seguir, tinha que ser daquela linhagem, então não eram conforme os ensinamentos da lei. Eram homens do povo que não era da tribo de sacerdotes de Levi. E aí, além do mais, o que ele fez? Ele criou uma festa imitando a festa das cabanas. Então, veja só, o que Satanás faz? Ele é um imitador, não é? Ele é um imitador das coisas de Deus, do reino de Deus. E aqui Jeroboão fez a mesma coisa. Ele colocou os bezerros, ele mudou o lugar de adoração, ele colocou sacerdotes conforme o coração dele, sacerdotes idólatras, e ainda criou uma festa semelhante à festa das cabanas ali, só que totalmente contrária aos ensinamentos bíblicos. Então, ele profanou tudo com sacrifício no altar de Betel. O povo ali ficou com muito medo desse bezerro, né? Imagino que deva ser uma coisa bem absurda, assim, porque a Bíblia fala que eles tinham medo, eles ficaram, né, temerosos, o povo ficou com medo do bezerro. Mas depois, a glória do bezerro acabou e ele foi removido dali. Esse bezerro, ele foi levado de presente, estou falando aqui o contexto histórico, porque tudo isso está falando aqui nesse capítulo 10. Só que com outras referências, né? Então, se a gente não buscar referência, a gente não vai entender todo o contexto aqui. Então, esse bezerro ele foi levado de presente para o rei da Síria. Lá, ele foi procurado, né? Ele foi procurado depois por Efraim, por Judá, porque eles estavam recebendo o castigo de Deus pelos seus pecados. Foi lido aqui já em Osés, no capítulo 5, no verso 13, aqui antes, né? Quando Israel e Judá viram como eles estavam doentes por causa do pecado, né? Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei. Só que esse grande rei não foi capaz de curá-lo, né? Porque só quem cura é Deus. Imagina que esse bezerro ia trazer cura para eles. Então, o que eles ficaram? Envergonhados, claro. Ficaram envergonhados com aquilo, porque daí caiu a ficha, né? Imagina que caiu a ficha, porque o povo confiou nesse ídolo. Que loucura! A Bíblia fala de uma grande vergonha. Eles sabiam que aquilo era pecado e eles não deram ouvido. No verso 8 fala, né? Altos de Aven. Aven. Não sei se é assim a pronúncia, vocês perdoam aí minha pronúncia, mas é Aven, né? Isso, Altos de Aven, é uma prática cananeia, que os altos eram usados como santuários para realizar rituais de fertilidade. E esse trecho, do verso 8, ele encontra cumprimento lá em Apocalipse,
capítulo 6, verso 16. Esse trecho eu vou ler para vocês. Está escrito assim: então os reis da terra, governantes e generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Então, nós temos aqui a referência histórica e temos o cumprimento lá em Apocalipse. O verso 9 está falando dos filhos da perversidade, e aqui tem outra referência histórica também, porque fala sobre o levita e a concubina. Esse trecho vocês precisam ler, anotem aí. Está escrito em Juízes, capítulo 19. É o capítulo todo. Vocês precisam ler para entender quando a Bíblia traz referência aqui no verso 9 sobre filhos da perversidade, né? Então, é pecado e mais pecado, gente. Pecado em cima de pecado. Então, ali está citando os perversos de Gibeá. Você vê que no verso 9 fala, olha, ó Israel, desde o tempo de Gibeá. Então, vocês vão precisar ler esse capítulo para entender qual é a referência que Deus está trazendo aqui. Juízes, capítulo 19. É uma história terrível ali, tá? Já vou avisando vocês, é uma história terrível. E ali as 12 tribos, né, através da quando o levita ele mutilou, né, a concubina, ele mandou em 12 partes, ele mandou uma parte para cada tribo de Levi, que eram 12 tribos. E ali elas foram convocadas por causa do quê? Da crueldade de Gibeá. E aqui no verso 10 está falando: convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Gente, é algo terrível mesmo. Não é uma coisa assim boba. É muito terrível. Vocês precisam ler esse texto depois. Deus não, só que Deus ele não está desejando punir os seus filhos. Ele deu para Israel um trabalho fácil. Olha só, fácil e gostoso. Mas o que eles quiseram? Escolheram o pecado. Deus ensinou a semear a justiça e o povo semeou maldade. Deus ensinou que a justiça colhe amor, mas o povo quis maldade para colher pecados. Ao invés da gente confiar em Deus, ao invés daquele povo confiar em Deus, dos israelitas confiarem em Deus, eles confiaram no quê? No poder. Confiaram nos grandes exércitos, nos seus cavalos. Eles construíram fortalezas de pecado. E Deus avisa. Avisa que a sua queda vai ser como... Aqui ele dá uma outra referência histórica, né? A Batalha de Bet Arbel. Então, aqui ele está falando sobre as suas atrocidades. A Batalha de Bet Arbel foi uma guerra onde foi tão cruel, que mães e crianças eram despedaçados. Então, a Bíblia cita esse exemplo para trazer a intensidade na crueldade de pecados desse povo. E só que o Senhor, ele deixa claro que não foi isso que ele desenhou para o povo dele. Não foi isso que ele quis. Ele desenhou leveza, desenhou suavidade, amor, paz. Só que o povo quis o contrário, quis o fardo pesado, quis a culpa. O Senhor ele não queria destruir os seus filhos. Todo dia ele ensina a gente a plantar justiça do seu amor. Todo dia. Mas, gente, como pode a gente ser tão teimoso?
A gente tem uma mania, o ser humano tem uma mania de trair a Jesus o tempo todo. O tempo todo a gente está traindo a Jesus, está traindo, está idolatrando, está construindo outros altares o tempo todo. Só que, gente, está na hora da gente abrir os olhos, está na hora da gente mudar, está na hora da gente sair desse ciclo vicioso de pecado, sair do costume de estar pecando o tempo todo. Está na hora da gente colocar os olhos na cruz e enxergar que Cristo morreu por nós e ele desenhou para nós um futuro, uma vida de abundância. Ele não quer que a gente fique dando murro em ponta de faca. Ele não quer que a gente fique ali enxugando gelo o tempo todo. Ele quer que a gente tenha paz. Ele quer que a gente seja justo, que a gente seja semelhante a ele, que tenha um coração bondoso, que a gente alcance a paz. Mas a gente tem feito o quê? A gente tem colocado um coração duro, né? Que a Bíblia compara com uma terra dura, um solo endurecido, e, e fica ali lidando naquela terra dura, aquela terra dura, deu um trabalheiro para arrumar essa terra, para afofar ela, e em vez de colocar uma semente boa ali, coloca pecado, perversidade, idolatria, feitiçaria. E não é isso que o Senhor desenhou para nós. Eu vou ler de novo esse final aqui, o trecho, para a gente encerrar, que ele fala muito claro, olha, Israel é como uma bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Gente, o que Deus entregou para nós é um trabalho fácil, algo gostoso, algo prazeroso. Por que que a gente, em vez de fazer o que Deus desenhou para nós, a gente quer ficar com um jugo pesado, com um jugo, que é aquele negócio de madeira que é colocado no boi, que aí ele não pode se mexer, tem que ficar, se ele dá a posição errada, ele sofre. Por que que a gente vai trocar a leveza por isso? Por que, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. As pessoas reclamam, mas por que que está acontecendo tanta coisa ruim? Por que que as coisas não prosperam? Por quê? Por quê? Porque está plantando coisa, porque plantou injustiça, plantou pecado. Mas enquanto Jesus não volta, enquanto tiver fôlego de vida, ainda dá tempo da gente arar essa terra dura do coração e plantar sementes boas, plantar a semente de salvação, semente de amor, semente de justiça. É hora de buscar ao Senhor. Aqui diz, olha, arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor. Jesus está voltando. Não dá mais tempo da gente ficar aí enrolando, ficar contaminando o nosso solo, gente. Para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Olha só, aqui tem uma condicional. A condicional é para que, ou seja, para que faça chover justiça sobre vocês, primeiro você tem que arar o solo endurecido e buscar o Senhor. Não adianta a gente chamar, Senhor, derrama a chuva de bênçãos, derrama a chuva de bênçãos. Aqui tem uma condicional. Para que venha e faça chover justiça sobre vocês. Antes disso, a gente precisa arar o solo endurecido do nosso coração, pois é hora de buscar ao Senhor. Então, não adianta a gente querer que a bênção venha se a gente não está disposto a afofar a terra do nosso coração, a ter um quebrantamento, a se humilhar, a pedir perdão ao Senhor, colocar a cara no chão e se humilhar. Senhor, me perdoa, Espírito Santo, convence, Espírito Santo, me muda, me molda, me faz ter um coração semelhante ao teu, Senhor. Então,
A justiça só vai chover quando a gente mudar. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo, todas as suas fortalezas cairão. As fortalezas, elas só vão cair quando a gente colocar Jesus do lado de dentro, quando a gente se quebrantar, né? Então, essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor para hoje, a meditação de hoje, né? Que a gente possa, então, afofar a terra do nosso coração e plantar as sementes de amor, ao invés de continuar vivendo numa vida de pecado e de perversidade. Toda vez que a gente erra, que a gente peca, a gente precisa voltar, dobrar nosso joelho, Senhor, me perdoa porque eu fiz errado de novo. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. E a gente vai caminhando. O que a gente não pode fazer é ficar parado. Quem fica parado no lugar não consegue alcançar a glória, a perfeição do Senhor, a santidade, a justiça do Senhor. Não dá para ficar parado. Tem que caminhar e caminhar na palavra de Deus. Amém? Podem falar. Fechar aqui o microfone, vocês podem falar se quiser. Amém. Nós vamos orar para encerrar, e aí a gente para trazer aqui mais uma explanação. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada por moldar o nosso coração conforme a tua palavra. Senhor, nos ajude a afofar a terra do nosso coração, nos ajude, Senhor, a plantar sementes de bondade, sementes de justiça. Nos ensina, Senhor, a caminhar conforme os teus ensinamentos. Em nome de Jesus eu te dou graças, te louvo, te glorifico, Pai. Amém.